tarde a todos. Agradeço-vos a vossa presença. Hoje vamos começar o primeiro ciclo, As Artes da Missa da Sofia. E quero, antes de mais, agradecer, em nome do Projeto António Telmo Vida e Obra e da equipa que está a organizar este ciclo, a Risoleta Pinto Pedro, Maria José Costa e a Maria Azenha, para além de mim, agradecer à Livraria Barata, na pessoa do seu responsável, José, e agora tive uma branca, José Rodrigues, peço desculpa, terem-nos aqui acolhido de uma forma hospitaleira, dedicada, empenhada, com uma divulgação impecável. António Telmo, lembro-me de em 2002 assistir a uma palestra sua nesta casa, em Sala de Baixo, sobre Agostinho Silva. Eu lembro-me com ele aqui vir, por vezes aos sábados à tarde, após os nossos encontros em Lisboa. Portanto, é uma casa que está também marcada pela presença luminosa de António Telmo. E António Telmo é, de alguma forma, a figura tutelar deste primeiro ciclo, que vai abranger palestras, conferências, portanto, a arte da palavra, que pode ser a poesia, que pode ser a filosofia, que pode ser a história, enfim. Teremos várias palestras. Estão aqui hoje connosco alguns dos intervenientes nas próximas sessões. Por exemplo, o Paulo Brandão, que hoje está de parabéns e que estará connosco em fevereiro, para nos falar sobre música e cabala. Já vi ali ao fundo, e já estive a falar com o Luís Santos, que estará aqui, se embora não me atraiçoa, em abril, para nos falar de Agostinho da Silva. Como saberão, foi um dos 4 mestres António Telmo. Estarei com a Risoleta aqui em maio, poucos dias depois do aniversário natalício de António Telmo, para falarmos sobre aspectos da sua vida. E hoje temos connosco 2 amigos e estudiosos de António Telmo, Maria Helena Carvalho dos Santos, que dispensa apresentações e que é também prima direita de António Telmo, e que hoje nos vai falar sobre o seu encontro com António Telmo na maçonaria. Mais precisamente, é isto que eu disse, não é? Trata-se de uma interrogação. O Elísio Gala foi amigo e convivente, e penso que, embora o António Telmo não aceitasse discípulos, penso que ele assume de alguma forma, pelo menos, a grande influência de António Telmo, como de resto também a influência de Orlando Vitorino e a Pinheiro Anda Gomes, e vai evocar também António Telmo. António Telmo é o alfa e o ômega deste ciclo. Em julho teremos aqui o António Carlos Carvalho e o Rui Ventura. O António Carlos Carvalho para nos falar da arquitetura sagrada e da sua importância no pensamento de António Telmo. O Rui Ventura falará sobre o teorema de António Telmo, que dará à volta do prefácio que escreveu para o 4º volume das obras completas de António Telmo, e aqui faço um parênteses. Hoje temos nesta livraria vários títulos de bibliografia de António Telmo, bibliografia ativa e passiva. O projeto António Telmo Vida e Obra, que existe desde novembro de 2013, tem por expressa indicação da família de António Telmo, entre outras incumbências, a missão de publicar a sua obra completa. Já foram publicados 4 volumes, só não está aqui disponível hoje o 4º, por razões comerciais, mas disse-me o Alexandre Gabriel e o Dr. José que ele já estará em fevereiro, e é importante que esteja, porque trata-se de filosofia e cabala e também de 2 obras inéditas sobre Álvaro Ribeiro. De resto, é para nós um grande contentamento hoje ter já exposta em grande parte a bibliografia que António Telmo publicou em vida, e no horizonte de 2 anos ela estará toda reposta, para além de centenas e centenas de páginas que têm sido exumadas do espólio e muitos dispersos que não se encontravam no livro. Não me vou alongar muito mais, queria só deixar aqui 2 ou 3 notas ainda sobre o projeto António Telmo Vida e Obra, porque para muitos de vós será uma novidade. Este projeto não é uma associação, não tem órgãos, não tem cargos, não tem presidentes, nem vice-presidentes,
não tem prebendas, não tem medalhas, vive da dedicação e do entusiasmo dos seus 40 membros e saúde. Aproveito a ocasião para saudar os ingressos muito recentes do Paulo Brandão, do Abel da Cerda e da Maria Azanha, que vieram por fazer 40 membros. Outros certamente seguirão. Este projeto vive da dedicação, vive do entusiasmo, como eu disse. Temos realizado dezenas de sessões, quer em Sesimbra, que é de alguma forma o nosso quartel-general, quer no Porto, onde vamos estar no próximo dia 29 de janeiro, apresentando a correspondência de António Quadros e António Telmo. Enfim, estamos presentes no Alentejo, onde o Elísio, o António Cândido Franco, o Rui Rimateia têm dado grande apoio à nossa presença. Estamos presentes em Coimbra, estamos presentes em muitos sítios, estamos presentes no Brasil. Tivemos no mês de dezembro a grata presença do Dr. João Ferreira, que é hoje o decano da filosofia portuguesa, que vai voltar a estar, e aqui não vou ainda revelar aquilo que espero que tenha mais concretizo, mas que vai voltar a estar connosco este ano. E, portanto, eu queria agradecer a todos aqueles que, ao longo destes mais 2 anos, têm permitido tornar possível este sonho, que é o de divulgar a obra de António Telmo, divulgar o seu pensamento, sobretudo mostrar o seu exemplo. Não o fazemos de uma forma devocional, não o fazemos de uma forma totémica, e o programa deste ciclo é bem ilustrativo disso. António Telmo é aqui o ponto de partida para um diálogo com Agostinho da Silva, Sampaio Bruno, Natália Correia, que será aqui evocada em março por Fernando da Costa. Peço desculpa se estiver eventualmente a trocar os meses, porque estou a falar sem cabo. O Rui Lobo falará sobre a Lila Pereira da Costa. Em junho teremos o Daniel Pires, também a Risoleta, a falar sobre bocage. Aliás, o Centro Bocasiano é o outro dos parceiros, é o terceiro parceiro desta iniciativa. Portanto, eu não vou alongar, não vou amassar. Agradeço uma vez mais a todos a vossa presença. Uma falta imperdoável. Vou-lhe já a palavra. Eu não vou dar a palavra ao Hugo, mas vou-lhe dar a voz. Muito obrigado. Ainda não? Claro. Vamos ter hoje, peço muita desculpa, é o que dá a falar sem cabo. Vamos ter, e falar um pouco sem rede, este ciclo não se esgota na palavra. Vamos ter ao longo em quase todas as sessões, vamos ter canto, e hoje temos connosco o Hugo Silva, barítono, que vai mostrar a sua voz, e vamos ter poesia dita de Maria Azanha. E agora penso que já não me esqueço de nada nem de ninguém. Vou passar a palavra à minha querida amiga Maria Helena Carvalho dos Santos, que, com um ponto de interrogação, vai falar sobre o seu encontro com António Telmo e maçonaria. Muito obrigada. Eu vou falar de pé, porque deixei de ser professora há pouco tempo e é muito mais fácil falar de pé. O António Telmo foi-me revelado pelo Pedro e pela Risoleta. Eu poderia começar esta faladura com aquela expressão que a gente costuma ter quando vai contar uma história e diz era uma vez. Então, era uma vez 2 primos que não se conheceram. Um era o Telmo e o outro era eu. Na verdade, as famílias têm problemas desse tipo. Minha família era relativamente grande, eram 7 irmãos. A mãe do Telmo era irmã do meu pai. Portanto, nós somos, ou fomos, primos em primeiro grau, como se costuma dizer. A verdade é que ainda tive ocasião de conhecer o irmão mais velho, o Orlando, e o mais novo, que nós chamávamos o Vá, que ia aparecendo de vez em quando, mas raramente. Eram, portanto, duas partes de uma maçã cortada ao meio e um pouco separada.
E eu não tinha, até há uns meses atrás, a mínima noção de que é que o António Telmo, do que é que o António Telmo fazia. Nem da sua estadia no Brasil, nem tinha uma ideia que ele tinha casado no Alentejo. Lembro-me que na altura do casamento se brincou um pouco porque ele se tinha casado, mas já não sou capaz de dizer porque é que se brincava. O António Telmo era uns anitos mais velho que eu e, portanto, havia umas coisas que me iam escapando. Então, a Risoleta, um dia, e eu trato só assim porque os bons amigos tratam-se assim, um dia a Risoleta telefonou-me, nós tínhamos conhecido aqui há uma temporada, a Risoleta tinha-me convidado para a escola dela com outros amigos, e eu lembrava muito bem dela. Ela telefonou e disse: eu sei que são primos, o que é que você sabe do hotel? Eu disse: não sei realmente nada. Mas sei alguma coisa de Almeida, de onde ele viveu, a casa onde viveu, a casa onde nasceu, e ficámos um pouco assim. Depois, o Pedro deu-me a aventura maçónica. A aventura maçónica, viagens à volta de um tapete. E este é aquele livro que eu recomendo a toda a gente, pela profundidade e simultaneamente pela simplicidade. É um livro apaixonante, e apaixonante principalmente para quem eu entendo praticamente todo, espero bem, porque, dadas os meus longos anos de maçonaria, tenho obrigação de o entender, ou quase. Então, comecei a conviver com este grupo. Metade das pessoas que aqui estão são deste grupo, a outra metade não é, e combinámos que eu faria um texto sobre o António Telmo. É muito difícil começar, assim, de um mês para o outro, ou há 2 ou 3 meses para cá, a falar de um filósofo. E de um filósofo do esoterismo e de mais coisas. Eu, como quase todos sabem, sou da história, um bocadinho da filosofia, muito da política, é disso que eu gosto, e, portanto, estamos em lugares contaminantes, mas partindo de pressupostos diferentes. E, por exemplo, eu conheço melhor o Agostinho da Silva, porque comecei a ler o Agostinho da Silva quando andava na escola primária, e isto é mesmo verdade. E tenho os livros que apareciam no Correio, em Almeida, onde eu fiz a escola primária, e apareciam no Correio do meu pai. Acho que custavam alguns 15 tostões, alguns deles ainda são de 15 tostões, depois começaram a ser um bocadinho mais caros. E eram enviados num envelope que não tinha nenhuma ideia que vinha lá dentro, um livrinho. Mas a verdade é que eu aprendi coisas sobre os gregos, sobre os romanos, e aprendi principalmente a perceber o que era crítica e que podia haver outras coisas. E depois, uns anos muito mais tarde, acabei por encontrar aqui em Lisboa o professor Agostinho da Silva e, brincadeira das brincadeiras, ajudei-lhe a fazer o bilhete de identidade, porque ele só tinha o passaporte brasileiro e precisava de um bilhete de identidade português para poder obter do Ministério da Educação uma espécie de subsídio de pagamento por ele ser um embaixador de Portugal e da cultura de Portugal. Conseguiu-se isso e eu estive com ele nessa altura 2 ou 3 vezes. Ele falava muito pouco. E eu ficava com muita pena, já toda a gente sabe que eu sou muito faladora, puxava por ele, mas ele só dizia aquilo que queria, fazia grandes, enormes silêncios, enquanto nós resolvíamos um papel ou outro, mais ou menos burocrático, e ele ficava calado, e era muito difícil, como se costuma dizer, puxar pela vida. Ele só dizia mesmo aquilo que ele queria. E quando dizia, era uma escritura. E agora que me aparece o António Telmo, só por escrito, não lhe conheço a voz, não lhe conheço o olhar, então estudar o António Telmo é assim como fazer perguntas ao Dante,
ou outro filósofo dessa época. Claro que experiência de investigação é uma coisa que eu tenho, mas ainda não consegui ler os livros todos. E este seria mesmo o meu livro de referência, e por isso este título que eu dei, Encontro com António Telmo na Maçonaria. E o António Telmo faz afirmações muito difíceis de entender. Eu tenho aqui escrito, e é verdade, que ainda ontem, deixa eu ver se eu encontro, ainda ontem passei a tarde toda à volta das 4 estrelas que o Dante descreveu e que o António Telmo interpretou. E isto veio na página 35. Mas as 4 estrelas da Carta do Achamento do Brasil são de 1500. Então eu tive que tentar entender como é que o António Telmo punha o Dante a falar nestas 4 estrelas. E o António Telmo escreve assim: ó região do Norte, tu que não podes contemplar os outros resplandecentes do Cruzeiro do Sul, como eu te lamento na tua viuvez. É uma tradução do António Telmo. Então, entre o símbolo e o Cruzeiro do Sul, onde é que eu podia encontrar uma ligação que me convencesse, que me mostrasse que se pode verdadeiramente pensar de outra maneira, mesmo que o pensamento em cima de uma coisa real acabe por ser artificial, mas artificial tendo um sentido. Isto é muito difícil. Só de facto o António Telmo. E ele explica que há 3 princípios fundamentais para chegar ao Cruzeiro do Sul: o fogo, a água e a terra. Mas acrescenta-lhe um quarto: o ar. E agora digo eu, como não podia deixar de ser, porque é ele o ar mesmo que situa, é a verdadeira origem ou o verdadeiro oriente. E aqui todos se lembram daquilo que aprenderam, isso eu andando por aí, do Cruzeiro do Sul e da Carta do Achamento do Pedro Vaz de Caminha, e como é que isso tudo foi um pouco embrulhado, e tentei perceber, quer dizer, tentei conversar com António Telmo, perguntando-lhe como é que ele encontrava um raciocínio esotérico, mas com alguma verdade histórica e lógica, para nos dizer estas coisas. Então, porquê o Cruzeiro do Sul? E eu escrevi assim: é que Telmo vai sempre mais atrás para ver mais longe. Como ele escreve na página 40, em Ciência Sagrada, sempre que deparamos com uma evidente contradição, evidente ou aparente, julgo dever pensar que há uma coisa importante, muito decisiva, que se esconde à nossa compreensão e que, uma vez apreendida, traz ao nosso espírito uma luz inesperada. A ciência sagrada, isto é, a maçonaria, não pode enganar-se a si mesmo. E quem explicou isso a ele? Como é que o Telmo lá chegou? Parece-me que aqui ele vai mesmo ao concreto das coisas e vai aos Jerónimos. É tão simples como isso. Só é preciso ter olhos de ver quando se vai a tomar, aos Jerónimos, à batalha, e tentar perceber como é que aqueles monumentos, que alguns demoraram 100 anos a fazer, as capelas imperfeitas ainda estão à espera da última obra, que ainda não estão feitas, e como é que ele, através daquilo que ele encontra, desenhado e feito, e exposto a norte ou a sul, ou a este ou a oeste, ele dá de facto entendimentos diferentes.
porque a luz vem do Oriente. Ora, isto não é uma verdade científica, mas ainda estamos no Cruzeiro do Sul e ele ainda está na pele dos descobridores portugueses. E vê-se nessa posição e descobre que o Sul é, no claustro dos Jerónimos, o lado mais importante. Porquê o Sul? Porque o Sul é que nos levava ao Oriente. Portanto, era o mais importante. E foi aquilo que ele viu como entrada nos claustros dos Jerónimos. E ele vê essas coisas de uma forma muito sensível. E de vez em quando apoia-se naquelas ideias do Dante de que o encontro se pode fazer de várias maneiras. Quem foram os autores, os construtores de todos os nossos grandes edifícios do tempo dos descobrimentos, ou um bocadinho depois? A linguagem de hoje foram os arquitetos. A linguagem maçónica foram os maçons. Maçom não quer dizer mais do que o homem que sabe talhar a pedra. Então, foram esses homens que não só souberam talhar a pedra, mas souberam desenhar e construir através da pedra o próprio tempo que eles estavam a viver e que já não tinha a ver com as catedrais da Idade Média, de que nós praticamente não temos nenhum. Então, temos que aceitar que a arquitetura evolui, mas evolui porque a sabedoria evoluiu e porque a sabedoria que em determinada época, ou em determinada geração, ou em determinado grupo de pessoas, quer acompanhar o conhecimento e ao mesmo tempo assinar por baixo, deixar memória, para que nós hoje possamos entender. Então toda essa viagem através dos castelos, dos mosteiros, das igrejas, a Almeida, por exemplo, onde eu nasci, e o Telmo também, que tem um castelo retratado por Duarte de Armas no livro das Fortalezas. E Alcobaça e Tomar e os Jerónimos construíram entre os segredos da arte e a interpretação do mundo que queriam fixar. E o segredo era mesmo de verdade. E podemos lembrar-nos também, como nos lembramos do Liceu, do homem que dormiu a primeira noite, depois de ter acabado a abóboda quem é que me ajuda? Da batalha. Da batalha, à abóboda da batalha, porque ele dormiu sozinho. Se caísse, caía ele lá, estava ele lá por baixo. Mas ao mesmo tempo, se lá ficou, foi porque tinha confiança naquilo que tinha feito. Os outros é que não teriam tanta confiança, porque a obra era tão arriscada, tão vanguardista, como nós hoje diríamos, que ainda hoje temos ali mais as capelas imperfeitas. Não são imperfeitas. Exatamente, exatamente. É que já houve todas as interpretações para as capelas imperfeitas, porque aquelas não foram acabadas. O que é que aquilo quer dizer? O Império não está acabado? Não houve gente capaz de continuar aquela arquitetura? Mudando um bocadinho de assunto, ouvi uma única conferência a mestre Lima de Freitas sobre os Lusíadas, em Tomar. E ele falava uma linguagem difícil. Isto foi há muitos anos, eu era um bocadinho mais ignorante do que sou hoje. E essa linguagem difícil traduzia-se porque ele via as coisas de outra maneira, de uma forma indutiva e dedutiva ao mesmo tempo. Porque ele já tinha encontrado o segredo. Se entendi as alturas do seu pensamento, o que mais me perturbou foi o ponto de chegada, ou talvez o ponto de partida.
porque é na primeira pergunta que se inicia o caminho. E também, há muitos anos, mestre Lagoa Henriques fez-me de cicerone aos Jerónimos, mas aí não às portadas, mas às colunas. E depois foi à universidade fazer uma aula para os meus alunos. Portanto, eu ouvi 2 vezes, o que dá para entender alguma coisa do que ele nos mostrava, e todos lá podem ir amanhã ver aquilo que muitas vezes não viram. Estão cá as pessoas ao lado de lagartos, há lagartos com asas, há desenhos muito aproximados a um tradicional desenho indiano, tem aquela altura fabulosa. Coloquem-se não da porta para dentro, mas do altar-mor para fora. E é de facto um monumento absolutamente fabuloso. O mestre Lagoa Henriques, a seguir, ele era um homem absolutamente notável, que frequentava a Sociedade de Séculos VIII de vez em quando, que me dava muitos bons conselhos, que fez a dedicatória para o livro que eu hoje ofereci ao Pedro, porque ele faz anos amanhã. E era de facto um grande e bom amigo de quem tenho muitas saudades. E o mestre Lagoa Henriques misturava isto tudo até chegar à Escola de Atenas. Era preciso ouvi-lo com atenção. A Escola de Atenas, porque eu estou a falar, claro, da história de Atenas do Rafael. Toda a gente se lembra, não é? Estão os arquitetos todos, hoje já se sabe identificar mais ou menos o nome deles todos, mas a sair de um portão aberto está o Platão e o Aristóteles. E o Platão está a olhar assim e o Aristóteles está a olhar assim. E os gestos são esses. E era isto que o mestre Lagoa Henriques dizia para eu ver. E para tentar perceber o que é que isto queria dizer. Porque qualquer gesto que nós façamos e que fica fixado ou inventado por um homem como o Rafael, que vivia a pintar ao lado do Miguel Ângelo, estavam 4 divisões ao lado um do outro, embora as idades deles fossem um bocadinho diferentes. E então, o que é que o Rafael nos quer dizer a propósito disto e que nos sirva para encontrar algumas respostas para a aventura maçónica do António Telmo, que é isso que nos interessa. Então, a questão das ideias perfeitas e das ideias que formam a realidade platónica são um modelo pelos quais os homens têm conseguido inventar os seus valores, as suas leis, a sua moral. A filosofia é isso, é um comportamento de vida. Então, quem se diz platónico, muito possivelmente não se pode dizer aristotélico. Mas o Rafael põe os dois a conversar. Aqui há uma temporada, há 2 anos, um grupo de amigos, mais ou menos como estes que aqui estão, com uma origem um bocadinho diferente, mas no fundo semelhante, encontrou uma maneira de discutir filosofia de forma simpática. De 2 em 2 meses fazemos um banquete de Platão. E eu tive num desses dias de fazer a conferência do dia e então, exatamente tirando do quadro do Rafael as 2 figuras centrais, usando as habilidades modernas dos PowerPoints, consegui pôr os dois a conversar. E então, o Platão, de pés descalços, não se esqueçam que eles usavam os pés descalços ou sandálias. Nós hoje é que usamos botas e sapatos e meias e essas coisas. Claro que eles viviam na Grécia, comiam pão com azeitonas.
nós comemos McDonald's, não é? Mas, com essas diferenças todas, o platão de pés descalços, como imaginou Rafael, vai dizer: tu podes descobrir mais sobre uma pessoa numa hora de brincadeira do que num ano de conversa. Não deveríamos educar os educadores. Faz uma pausa e continua. Tenho tudo preparado para o nosso banquete. Queria introduzir algumas ideias sobre justiça. E acrescenta: e sobre indisciplina. Estou preocupado com as crianças. Todos os tempos estiveram sempre preocupados com as crianças. Fizeram-lhe as escolas, os colégios internos, as obrigações dos exames. Toda a gente está preocupada com as crianças. O problema são as soluções. E porquê que era no banquete que os gregos discutiam estas questões? É que no banquete é o lugar do encontro e é o lugar em que na maçonaria se juntam aprendizes, companheiros e mestres. Uns podem falar mais que outros, alguma regra, uma boa educação. Aqui eu estou a falar, os meus amigos estão a falar, porque um bocadinho é ao contrário, não é? Falam para eu responder. Mas, dentro das regras, a maçonaria é esse simbolismo que junta as pessoas e as pessoas diferentes. Está na altura de eu falar na maçonaria portuguesa feminina. Toda a gente se lembra que as primeiras feministas, as primeiras republicanas, as mulheres que fizeram a bandeira da República, viveram entre o fim do século e o princípio do século. E eu tinha um sonho muito velho, muito velho, de entrar na maçonaria. Não sabia como é que se entrava. Até que um dia o professor Oliveira Marques entrou no meu gabinete na faculdade, abriu a porta, como nós costumávamos fazer uns aos outros, e disse-me assim: não é você que anda para aí sempre a dizer que quer entrar na maçonaria? E eu disse: é. Então, olha, vai falar ali com a nossa bibliotecária. E eu fui falar com a nossa bibliotecária. E ela disse: vem aí umas francesas, é melhor falar com umas francesas. Eu disse: tudo bem, vamos falar com as francesas. E fizeram um interrogatório muito profano, o que é que eu fazia, depois outras coisas, o que é que eu pensava. Foi uma boa conversa num bom hotel. Aceitaram, mas entretanto, isto passa-se em 82, 83, e entretanto, já perdi aqui a sequência da história, mas é de lá chegar, e entretanto, eu pedi para não entrar logo a seguir, porque entretanto fui para o governo e achei que não tinha muita lógica. A minha lógica não era essa, a minha lógica era assim, a do Platão, que perguntava aos astros o que é que devia fazer, e eu achei que não ligava entrar para o governo e ao mesmo tempo entrar para a maçonaria. Então esperei os 2 anitos que estive no governo e depois disse: agora já estou disponível. E depois fiz a iniciação, que toda a gente faz, é uma cerimónia. Entrei, fui aprendiz e normalmente os aprendizes ficam um ano de aprendiz, depois faz-se uma nova cerimónia e passa-se a companheiro. Só que eu não fiz um ano de aprendiz, fiz 2. E fiz 2 por penitência, por falta de humildade, imagina. E continuei. Depois fui mestra, grã-mestra e mais qualquer coisa. Aos 20 anos deram-me uma medalha. E isto tudo, contado no masculino e de outra maneira,
o António Telmo vai explicando como é que é, mas da maneira mais bonita, com uma literatura fabulosa, andando para trás e para a frente, e explicando coisas muito, muito interessantes. E quando eu conto estas minhas desgraças, eu estou a ouvi-lo dizer-me assim, porque isso vem quase do livro dele, não para mim, mas para outra situação. Ele, ou pelo menos eu ouço, ele dizer-me assim: deixa lá isso. Isso não tem importância nenhuma. O teu coração é puro. A maçonaria só te trouxe conhecimento e te fez pensar. Era isto que eu gostava de ter ouvido dele, se ele me pudesse ter dito. E ele acrescenta: cada maçom é um templo. Não devemos, portanto, reduzir ao trabalho de loja a nossa atividade, dividindo-nos em dois comportamentos, um exterior e outro interior, como se, uma vez lá fora, já não existisse o que mais importa. Ele continua: tal atitude comum a muitos maçons pouco esclarecidos leva a acentuar a dualidade que julgávamos ter sido resolvida pela iniciação. Isto vem na página 83. E ele acrescenta: fora da loja, devemos subordinar o que se passa exteriormente ao nosso interior. E depois vai buscar uma frase à sabedoria oriental. E diz assim: as aves, mesmo quando andam longe dos ovos, continuam a chocá-los. E eu continuo a ouvi-lo falar. Só é capaz de ser prudente aquele que se ergueu da morte para uma vida nova, aquele que foi levantado das trevas e viu que a loja brilhava como uma nova luz. Isto vem na página 71. Virgílio e Dante já me tinham dito que não se pode olhar para trás. O caminho é para ser feito. E revejo-me nos mistérios de Eleusis. Estive lá uma vez. E foi um dia todo. O espaço é pouco em Eleusis. O templo está quase desfeito. É muito pequenino. Mas o ambiente é verdadeiramente dos gregos. Dos gregos, do Platão e do Aristóteles. E estou a acabar o que tinha para dizer. Vou recordar agora aqui o aspecto prático para depois tirar algumas conclusões. O António Telmo entrou na maçonaria em 1997, quando ele tinha 70 anos. Eu tinha entrado 12 anos antes. Ele nasceu em 1927. Havia de ser 12 anos mais velho do que eu. Qual será o simbolismo do número 12? É que ele gostava do simbolismo dos números. Esta é a minha responsabilidade e fui tirando de quem sabe alguma coisa disto, porque eu não sei, estou a tentar aprender. Trata-se o 12, trata-se de um número sagrado e serve para medir os corpos celestes, assim como os 12 meses do ano. 12 foram os discípulos de Jesus, 12 os frutos do Espírito Santo, 12 as tribos de Israel, 12 os filhos de Jacó, 12 vezes apareceu Jesus Cristo depois de morto. O 12 considera-se passivo e é sinónimo da perfeição. Isto é bem bonito. 12 vezes 30 graus formam os 360 graus da circunferência. Os caldeus, estes são aqueles que eu gosto muito, os caldeus, os etruscos, os romanos gostam deles como os gregos, dividiam os seus deuses em 12 grupos. O deus Odin, escandinavo, tinha 12 nomes. Do mesmo modo que os rabinos sustentavam antigamente que o nome de Deus se compunha de 12 letras. Adão e Eva, esta vou dizer é muito brincadeira, Adão e Eva foram expulsos do paraíso às 12 horas do meio-dia. São 12 as pedras preciosas da coroa de Inglaterra.
12 as portas da cidade de Jerusalém, e 12 os anjos que as custodiavam, segundo o Apocalipse. Segundo João, o evangelista, em Jerusalém viverão 12.000 homens eleitos. E ainda há mais algumas coisas interessantes. Platão admitia 12 deuses na sua república, e o 12 será o número do justo equilíbrio, da prudência e da forma graciosa. Então, eu gostava de estar com o Telmo entre o 12. Alguma coisa me diz que seria possível. E copio de Telmo. Pedi para ser iniciado, é assim que ele diz. E assim vim a pertencer a esse admirável povo maçónico. Ele escreve: podemos não compreender o que de mais fundo significam ritos e símbolos, mas não há um gesto, uma palavra, um movimento que não sejam cumpridos, como se obedecêssemos a uma ordem. Não há gesto, palavra, movimento em que o espírito da ordem maçónica não esteja presente, mandando tudo. Assim procede o nobre povo maçónico. A sua ignorância é a sua sabedoria. Porque só quem tem consciência de ignorar pode vir a saber. E ele diz ainda, e poderia ser eu a falar por ele: gosto de estar entre o povo maçónico e de ser um deles. Sinto que o sou de pleno direito, não porque perfilhe esta ou aquela ideologia, mas porque fui iniciada e passei pelo rito que me abriu a porta do tempo. Não é com orgulho que digo isto, mas sim para expressar o que define um maçom enquanto maçom, e é a passagem pelo rito. Se há um ensinamento ou uma doutrina que todos nós devemos seguir e até aplicar no nosso campo de influência social, esse ensinamento ou essa doutrina derivam do próprio rito, onde as palavras ritualmente proferidas as tornam suficientemente claras. Vou dar aqui um bocadinho mais para saber, está no meu tempo. 5 minutos. Então vou acabar antes dos 5 minutos. Queria fazer aqui uma alusãozinha muito rápida a uma prática maçónica. Só vão entender aqueles que entendem, e os que não entendem, por favor, façam por entender. Vou conhecendo alguns amigos do António Telmo, mas é a Risoleta e o Pedro Martins que agradeço a coragem para eu própria escrever este texto, quase como se fosse um diário íntimo. E perguntaria: e a justiça de que eu falei há bocadinho, na maçonaria, onde fica? Conduziram-no, ao cair da noite, para o Monte Moriá, onde o enterraram, assinalando a sepultura com um ramo de acácia. Como adenda, 4 linhas que seriam caras a António Telmo. A nossa avó, que eu reconheço pelo nome da Anel, era descendente dos judeus de Pinhal. O Orlando, numa ocasião ou outra, chamava-lhe judia, para a fazer zangar. Mas a Anel, todos os anos, mandava levar à igreja uma quantidade de azeite da colheita própria que devia iluminar o Espírito Santo até ao próximo outono. Tenho remorsos de ter deixado perder esta prática marrana. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Helena. Imediatamente antes de dar a voz e a palavra ao Hugo, queria fazer um agradecimento especial a Maria do Céu Costa, que generosamente, dedicadamente, está a gravar esta sessão
em vídeo, irá gravar também as próximas. Portanto, estas sessões irão estar disponíveis a breve prazo, antes de mais esta, no YouTube, e poderão aceder a essas gravações através da nossa página no YouTube, que eu agora me socorri para não cometer as partes gagas que tive no início. Temos também uma página na internet, para além da página do Facebook, foi aliás aí que tudo começou, é fácil de aceder, basta procurar António Telmo Vida e Obra no Google. Uma página que já tem mais de 100 mil visitas em 2 anos e onde estão publicados muitos textos de e sobre António Telmo. O Hugo Silva, barítono, vai abrir e fechar este ciclo do ponto de vista musical, uma vez que estará também aqui no dia 7 de julho, e agora estou-me a socorrer da cábula do Facebook. No dia 7 de julho estará também o Manuel Diogo, e não em junho, como eu lhe tinha dito no sábado, para nos ler poemas numa sessão dedicada a António Telmo. Ele é o líder dos Jograis Utópico que, em dezembro de 2014, e isto podem ver no YouTube quando quiserem, produziram um magnífico recital de poesia, os poemas e os poetas de António Telmo, com que encerramos na altura as tardes télmicas. A Maria Azanha lerá a poesia nas outras sessões. Em fevereiro, com o Paulo Brandão, vai estar a Luísa Amar e a guitarra portuguesa. Em maio vão estar o Pedro Paz e a Sandra Batalha, nos vão trazer a dança. E a Patrícia Domingos nos vai trazer também o canto. Enfim, eu não estou outra vez a socorrer da cabo, mas penso que já não deixei nada nem ninguém de fora. E agora faço a palavra e dou a voz, viva voz, ao Hugo Silva, que nos vai cantar. Peço desculpa. Zé, não pode dizer. Senti passar um vento misterioso num turvelinho cósmico e profundo, e me levou nos braços e ansioso eu fui e vi o espírito do mundo. Estranho vento em fúria sem tocar na mais terrinha flor, e assim agita todo o meu ser em chamas a exalar. Luz de Deus, luz de amor, luz infinita. E fui num grande vento e fui e vi a sombra de Deus e alvoraçado deitei-me àquela sombra e em mim senti a terra em flor e o céu todo estrelado. Isto eram certos do poema O Vento do Espírito, de Teixeira de Pascoais, um dos mestres de António Telmo também. E é uma música, é uma composição do João Madureira. E pronto, tem estes 3 certos. E foi este primeiro apontamento que eu quis dar, também de Teixeira de Pascoais, que sei que era pronto, uma referência para António Telmo. E não queria deixar de começar assim. Bem, Muito obrigado. E agora, meu querido amigo Elísio Gala, que ainda no sábado passado nos maravilhou no Feijó em Almada com uma palestra sobre Agostinho da Silva e a filosofia portuguesa, vai agora evocar o nosso painel.
Antes de mais, agradecer atribuir à amizade ao Pedro Martins o facto de ter feito este convite para estar aqui, fazer uma invocação, foi isso que me pediram, uma invocação de António Telmo. É uma invocação cordial, não é uma invocação meramente do pensamento, naturalmente. O próprio António Telmo, numa obra chamada Arte Poética, que é das suas primeiras e mais relevantes obras, António Telmo começa a fazer uma distinção entre evocar e invocar com a questão da lembrança ou da memória. E depois isto também remete para a saudade, para a descida aos infernos, e no fundo para a demanda de ir ao fundo de nós próprios e de, nesse fundo de pensamentos, de imagens, de sentimentos, de intuições, trazer o que há de melhor à luz, deixando a superficialidade de uma vida e, no fundo, conhecendo-nos como espírito, que era isso que se tratava e era isso, sobretudo, que movia António Telmo, fazer com que cada um se conhecesse como um espírito. António Telmo era, pois, um filósofo, o que já de si é algo raro. Era ainda mais raro um filósofo que amava Portugal, o que torna a coisa ainda mais rara, e era um filósofo que procurou ensinar a pessoas como eu aquilo que seria para ele o amor, ou que é o amor da sua pátria. Portanto, temos aqui filosofia, Portugal, ser português e pátria. São conceitos-chave que depois se explanam na sua obra filosófica, na sua obra poética, na sua obra de contos, nos seus textos. Ouvindo o Teixeira de Pascoais, ocorre-me que neste livro que aqui temos à frente, o António Telmo era um homem muito parco, o livro chamado Contos. Estes contos são contos filosóficos. E o António Telmo é um homem que nós, cada vez que vamos lendo a sua obra, percebemos que mais temos que ir lendo, porque há sempre algo para descobrir naquilo que ele tem para dizer. O que significa que, se lermos com atenção, somos nós que nos estamos a descobrir e a conhecer, lá está, como espírito. Mas o António Telmo, que era um homem tão parco em citações, praticamente não tem citações na sua obra. Nesta obra ele tem duas citações, e as duas são a mesma citação. É do início da Elegia do Amor, do Teixeira de Pascoais. A Elegia do Amor é qualquer coisa como isto, se não falha a memória. Lembras-te, meu amor, das tardes outonais em que íamos os dois sozinhos passear, para longe do povo alegre e dos casais, onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar. O poema segue por aí, mas António Telmo cita duas vezes onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar. Não é o acaso, terei a minha interpretação, cada um fará a sua, mas de facto é relevante esta ligação a Pascoais, por outras razões também poderei indicar a seguir, mas esta é uma ligação relevante e este poema acaba por ser marcante para António Telmo. Evocar alguém, lá está, como disse, é trazer no nosso coração o melhor desse alguém e pô-lo numa luz, e António Telmo era um filósofo da luz. É também rememorar, se bem que isso não tenha particular interesse, se calhar, para muitas pessoas, mas serve, no fundo, para nós identificarmos aquilo que é a nossa ligação com essa pessoa em termos humanos, rememorar alguns exemplos que me aproximaram de António Telmo. Eu devo ter conhecido António Telmo há coisa de 30, 32 anos. Primeiro de tudo, acabei por conhecer, tive a felicidade da minha iniciação filosófica ser feita no Parque Meieiro. Aprender filosofia nos cafés. Com quem? Com um homem como Orlando Vitorino, irmão de António Telmo, com um homem como Josué Pinheiro Anda Gomes, que é já o disse no sábado passado, para mim, que sustento, é talvez o maior intelectual português a pensar Portugal vivo. Esquecido, quer dizer, há outros que são notáveis, é verdade, mas Pinheiro Anda Gomes não é notado, por um lado pela sua própria natureza, por outro lado, se calhar também não convém, mas isso são outras questões.
E no fundo, sendo jovem, tendo a felicidade de participar de um grupo de jovens que se interessavam pelas coisas de filosofia, tive a felicidade no Parque Meyer de ter essa tertúlia com Orlando Vitorino, com Pinheiranda Gomes e com uns jovens de uma revista chamada Leonardo. Na altura começámos a ser os primeiros Macintosh, nós começámos a compor a revista nos primeiros Macintosh, umas coisas imensas, pesadíssimas, mas que era a modernidade na altura. E começámos a compor uma revista chamada Leonardo, que teve curta vida, também muitas vezes com um espírito algo polémico, entrou com algumas polémicas, mas fez algumas boas entrevistas a alguns grandes pensadores, filósofos e artistas de Portugal. Começou com essas tertúlias e a certa altura o Parque Meyer não fechava, tinha que fechar, e nós, por força das circunstâncias, tivemos que ir para um snooker que havia ali perto, que era o Águias de Ouro. Passou a ser o nosso local de tertúlia, o Águias de Ouro. Curiosamente, o António Telmo reunia em Estremoz, num café, também chamado Águias de Ouro. Não deixa de ser interessante também isto, 2 irmãos animando 2 distintas tertúlias, cada um uma águia de ouro, digamos assim, procurando fazer ouro das ideias, ou das mensagens, ou da filosofia que iam transmitir. Cada um a seu modo. Eu não conheci, portanto não participei muito da tertúlia do António Telmo, senão muito esporadicamente e já mais tardiamente, mas creio que cada um valorizava aquilo que era para eles importante, que era a filosofia, e os homens tinham valorizado o pensamento português, em particular a filosofia portuguesa. Estamos a falar dos autores que eram aí referidos, era Leonardo de Coimbra, Sampaio Bruno, estamos a falar dos poetas, Teixeira de Pascoais, estamos a falar de Álvaro Ribeiro e José Marinho, mais recentes, digamos que eram aqueles que tinham mais lidado diretamente com estes homens, que no fundo nos ensinavam. E esses eram os temas em volta destas questões. Este foi, digamos, a minha iniciação, por assim dizer, no âmbito da filosofia portuguesa. Mas a primeira vez que eu conheci o António Telmo foi, e o António Telmo era um homem dado a importância dos nomes, a importância dos locais, a importância das horas, dos acontecimentos, era um homem atento, sobretudo isso, era um homem atento. Eu já o admirava e, por ocasião da saída do primeiro número da revista Leonardo, fez um jantar na Mimosa do Camões. Era um restaurante que já não existe, mas lá está, a Mimosa do Camões. E para mim foi, agora pensando posteriormente, realmente a importância que o António Telmo dá ao Camões, à obra camoniana, eu tinha que o conhecer na Mimosa do Camões. Depois, a primeira coisa curiosa que aconteceu também com o António Telmo, era muito novo, o António Telmo vinha a passar, olhou para mim, você que é o Elísio Gala, só você tem boa cara, e foi-se embora. Bem, tirando este pormenor mais de elogio pessoal, que sim senhor, agrada-me muito, não quer dizer que o tenha, mas o que é certo é que isto revela da parte do António Telmo, é que o António Telmo era um homem atento aos rostos. Ele, quando nos olhava com uma penetração do filósofo, mas com a penetração do amigo. Ele também era um homem muito capaz de se rir de si próprio, era capaz de rir dos outros, gozar com os outros também, mas também se ria de si próprio e brincava consigo. Mas esta importância do rosto, do olhar e da visão é algo muito importante na obra do António Telmo. Aliás, se nós nos pudéssemos estudar isso de uma forma metódica, e quem sabe poderá haver aqui quem o faça, há muitos exercícios, digamos, de aprofundamento espiritual e de conhecimento espiritual em António Telmo na sua obra. Não estão dadas sob a forma de uma súmula. Quem tiver interesse, vá, pesquise, procure, mas esse, no fundo, é o risco da sua obra. Ele lança umas pistas para aqui, lança umas pistas para ali, e cada um que quiser vá à demanda e vá à procura, e certamente há de encontrar muita informação e muita riqueza. Este foi o primeiro episódio assim engraçado com António Telmo. O segundo episódio relevante com António Telmo, e lá está, estamos aqui num plano de uma invocação pessoal, já vou sair deste aspecto, não é talvez o que mais importa, mas é também para dar um pouco o fascínio. O António Telmo era um homem a quem aconteciam coisas surpreendentes. E uma parte do encanto e do encantamento de nós por António Telmo eram essas coisas surpreendentes que lhe aconteciam com ele e que ele era capaz também muitas vezes de nos fazer participar delas. Aconteceu que, sendo eu professor, tive na altura, e estando nesta circunstância de professor, mas a minha mulher, cada um para o seu sítio, a certa altura conseguimos finalmente ir para a Madeira. Foi a única hipótese de ficarmos juntos.
Eu lembro de ter chegado à Madeira e no primeiro dia, quando abro a porta lá do cubículo onde nós vivíamos, numa terra com um nome muito bonito chamado Ponta do Sol, eu vejo sobre uma palmeira que estava voltada na direção do meu quarto, ou da minha casa, um galo em cima dessa palma. Bem, isso tenho que perguntar ao Dr. António Telmo o que é que isto quer significar. E quando vim ao continente, aproveitei para ir visitar Estremoz e expliquei-lhe a situação. Ele perguntou-me apenas onde é que vinha o sol. Eu lá disse, bem, o sol vinha de tal sítio. Fez uma pequena pausa e disse, bem, isso significa que você vai ser pai. E de facto, uma semana depois, nós tínhamos a confirmação. Íamos ser pais. Estas coisas acrescentam a imagem do homem, mas não é este maravilhoso que nos deve maravilhar. Quer dizer, isto dá mais luz. O de facto depois é relevante, é depois a sua obra. Terceiro aspecto, assim, ou nota curiosa, quis o acaso, se acaso existe, que quando regressei ao continente, a escola onde eu fiquei colocado foi a Escola Secundária de Redondo, no Alentejo, onde continuo a ser professor. Professor não, o António Telmo dizia que a profissão dele não era professor, ele exercia a profissão de professor, mas ele não era professor, ele distinguia muito bem estas duas coisas, porque como se nós somos a profissão, ficamos moldados interiormente pela profissão. Exerço essa profissão, mas sou filósofo, era outra coisa distinta. Bem, o que é certo é que um dia estava na escola e o António Telmo aparece, me fiquei surpreendido, sabia que ele vivia em Estremoz, mas isto também era o António Telmo. Não tinha nada aquela pose do mestre que espera que os mais novos o vão visitar. Ele naturalmente ia visitar. Ia ter com os amigos. Então, como é que está? Ia fazer publicidade dos amigos, como conhecia toda a gente lá. Então, este é o melhor professor que cá tem. Quer dizer, portanto, não diga essas coisas. Pronto, assim à frente de toda a gente. Mas pronto, era este jeito de muito expansivo e muito brincalhão com que lá está. O que é certo, e vim eu a saber, por essa vez que ele me visitou, que desconhecia completamente esse aspecto da sua biografia, o António Telmo foi o primeiro diretor da primeira escola preparatória de Redondo. Há estes acasos engraçados, não é? E nessa escola, António Telmo, que foi uma escola, aliás, muito elogiada por Agostinho da Silva, que considerava que era a primeira escola democrática de Portugal. Portanto, o António Telmo acabava por ter uma relação excelente com todos os alunos, e isto não vos digo apenas assim para fazer valer a imagem. Esta relação foi-me confirmada por um senhor que faz portanto, que é Mobiliário Isabel em Redondo, que faz umas mesas e umas cadeiras lindíssimas daquelas alentejanas, um senhor até com ar assim um bocado, desculpe uma expressão, bruto, e aqui eu aprendi também a lição, de facto não devemos olhar para os rostos, muitas vezes percebemos que as pessoas têm uma sensibilidade para além desse seu ar. E uma vez que nós estivemos lá no Alentejo com o Pedro Martins e fizemos lá uma sessão no edifício que era a escola, que é atualmente a biblioteca, esse homem veio ter comigo e disse-me esta coisa absolutamente maravilhosa. Sabe, o António Telmo foi meu professor. Ele muitas vezes punha-nos música clássica nas aulas. Eu tenho a obra toda dele. A maior parte dela eu não percebo, mas volta e meia eu vou lê-la. Ele tinha uma admiração pelo seu professor e é um homem que faz mobílias. Quer dizer, não estou a dizer com isto a desvalorizar, quer dizer, é um homem que foi tocado pela mestria do António Telmo. Isto são 3 episódios, no fundo, que relatam esta dimensão humana e de uma proximidade com o António Telmo. Bem, o António Telmo é, para aqueles que o já leram e já conhecem alguma coisa dele, eu não posso dizer que conheço alguma coisa de António Telmo. Cada vez que o leio, sinto a necessidade de melhor o ler, sinto a necessidade que há qualquer coisa, ou perceber que há qualquer coisa que me escapa, porque a profundidade dele é muito grande. Eu tenho usado e abusado de uma imagem que, noutras comunicações tenho feito, um dos pontos fulcrais da obra de António Telmo incide sobre a meditação e a reflexão sobre os Lusíadas e particularmente sobre Camões.
Os estudos que ele fez sobre os Lusíadas e sobre Camões são de facto estudos diferenciados, saem fora do contexto geral. E saem tão fora do contexto geral que, por exemplo, um homem que eu tive a felicidade de lidar e que admiro, como Henrique Barrilar Ruas, numa edição que fez belíssima dos Lusíadas, não faz referência ao António Telmo, estranhamente, tendo-se conhecido e até tendo tido um debate que aparece referenciado neste livro, neste último recente, A Filosofia Cabal. Um outro dicionário de Camões também não faz a mínima referência a António Telmo. É estranho. Não deixa de ser estranho porque, de facto, parece que há aqui como que uma conspiração, eu diria mesmo de estúpidos, porque de facto é não perceber a inteligência da visão de António Telmo. Bem, quem leu a obra de António Telmo quanto ao Camões e aos Lusíadas percebe, e ele a certa altura faz claramente essa relação, que há ali uma ligação àquilo que se chama a sabedoria sufia, em particular do Ibn Arabi. É claro que há aqui uma vinculação, há aqui um elo, mas o António Telmo é muito sábio explicar isso. Não há aqui uma cópia, quanto a ele, de que o Camões pudesse ter tido conhecimento dessa sabedoria, desse saber, tivesse copiado a sabedoria do Ibn Arabi e transformado essa sabedoria, ou tornado essa sabedoria sob a forma de verso, naquele poema, em particular, no canto onde se refere à Ilha dos Amores. O que o António Telmo diz é que o que se passa ali é que certamente Camões teve acesso ao mesmo tipo de experiência espiritual que Ibn Arabi teria tido e, portanto, traduziu a experiência da Ilha dos Amores de uma forma como a traduziu. Falando um pouco disso, eu toco nisso porque de facto é das peças fundamentais para perceber o António Telmo. António Telmo tem muitas obras e tem muitos textos e longos e profundos sobre Camões e os Lusíadas, mas não nos podemos esquecer que dessas obras sobre Camões e os Lusíadas ele também refere, noutros textos, que a base fundamental ou a chave para entender esse pensamento de Camões está na lírica. É na lírica de Camões que estará a chave para entender os Lusíadas. Ele refere, por exemplo, nessa viagem dos portugueses, portanto vão até a Índia, e diz, bem, esta é uma viagem de descoberta. Tem perigos, há o perigo de morte, há o perigo de perder a sua vida, e no regresso é-lhes posta à frente uma ilha. Essa ilha é-lhes posta à frente, uma ilha líquida que é-lhes posta à frente, e os marinheiros embarcam nessa ilha, há um envolvimento ali com as ninfas, há a análise dos nomes do Veloso, e do Leonardo, e o que se passa a certa altura é que os nautas são levados portanto, pela deusa Tétis e o Vasco da Gama e com a deusa Tétis até ao alto de um monte difícil de subir. Bem, quando chegam ao alto desse monte, o que é dito é que o que ele vê, ele, navegador, vê, é algo que aos olhos humanos não é dado ver, mas ele com olhos humanos vê o que é impossível ver com olhos humanos. O que significa, e António Telmo interpreta isso muito bem, o que significa que de facto há aqui uma transmutação, uma alteração na visão, ou seja, uma mudança em termos espirituais. Eu penso que grande parte da obra do António Telmo faz-se nesta transmutação, nesta mudança de visão que ocorre nesta experiência poética da Ilha dos Amores. Toda a sua obra consequente, portanto, toda a obra que vem depois, ou que vem em sintonia com isto, a gramática secreta da língua portuguesa, a história secreta de Portugal, no fundo acabam por ter como núcleo irradiante, penso eu, esta visão de Camões, esta visão da Ilha Angélica, e esta alteração, a transmutação do olhar, como ocorre e como é dado a perceber por Luís Vaz de Camões. Bem, o António Telmo era, como já aqui foi dito, era uma alma poética. Um dos seus livros de cabeceira, por aquilo que dizem os amigos e por aquilo que é conhecido até pelo que ele nos ia dando a entender, um dos seus livros era, agora estou-me a escapar, era um livro de Teixeira de Pascoais, Os Poetas Lusíadas. Livro de cabeceira, A Hora da Morte. Livro de cabeceira, A Hora da Morte. Pronto, então, era uma obra de facto fundamental. Uma obra fundamental porque
partilhando um pouco da ideia de Sampaio Bruno, ele via nesses poetas, de facto, uns cavaleiros do amor, ou seja, uns cavaleiros de alguém que saberiam instaurar pela ligação da poesia com a vida, saberiam instaurar um novo Portugal, um Portugal que lá está com essa luz e com esses princípios ou com esses valores que ele acabava por defender. Digamos o seguinte, António Telmo tem dentro os seus poetas preferidos o Teixeira de Pascoais, e esses poetas que são referidos nos poetas Lusíadas, com todas as visões profundas que Teixeira de Pascoais lá faz, e a sua obra explana-se neste sentido, numa valorização da poesia. Aliás, ele procura estabelecer sempre uma relação muito clara entre literatura e poesia, como se estabelece uma relação muito clara entre literatura e filosofia. Para ele, uma literatura sem pensamento não fazia sentido, e uma filosofia que fosse apenas coisa mental também não faria sentido. As duas tinham que estar associadas, e a literatura tinha que estar ligada ao pensamento, tal como tinha que estar ligada à sensação e à emoção. É claro que isto dito assim parece que é uma grande amálgama, mas António Telmo era muito rigoroso na dilucidação, no esclarecimento de cada um dos pontos, de como todas estas coisas se relacionavam no íntimo de cada ser, para aprofundar o seu grau de conhecimento. Bem, eu se calhar já vou longe, já disse algumas coisas, portanto, o que é que havia mais? Bem, havia tanto para dizer. O importante aqui, António Telmo, em alguns textos anteriores, ou mais no fim da sua vida, e não só, ele dizia que nós, ainda a propósito, por exemplo, do Camões e dos Lusíadas, António Telmo dizia a certa altura, bem, deve cada um constituir-se como uma ilha. Perante este panorama geral, ele a certa altura até dizia que a maçonaria e o cristianismo tinham perdido a capacidade de iniciar as pessoas. E, portanto, se haviam perdido essa capacidade de iniciar as pessoas, faria agora sentido o quê? Bem, cada um constituir-se como uma ilha, e nessa ilha constituir-se como um ponto inacessível à morte. É claro que este era um texto que o Agostinho da Silva também gostava muito de citar, e apreciava muito este texto na obra de António Telmo. E a obra de António Telmo, ele a certa altura também, em algum texto, acaba por dizer algo como isto. Bem, temos que evitar as formas que nos separam, todos os meios que nos separam de nós próprios. Quer dizer, bem, temos que fechar essa grande prostituta que é a televisão, portanto passa algo sobre Fátima, como logo imediatamente no intervalo fala de preservativos, e dele a expressão é dele. Temos que, no fundo, temos que deixar a vida do deixar andar e ligarmos demasiado à política como ela existe. Temos que se ligar se calhar os telemóveis para podermos ouvir melhor. Ele era um homem muito atento às sensações, ao sentir. Eu lembro uma vez ir no carro com ele, o seu carro faz barulho demais, mas eu sabia que isto não era uma questão de um homem que gostava de mecânica. Isto era a questão de um homem que se preocupava em ouvir e estar atento a ouvir. E estar atento a ouvir não apenas a voz do amigo, como também a voz da paisagem. É outro aspecto importante na obra de António Telmo, a paisagem, tal como é no Pascoais. O Pascoais, numa obra chamada O Homem de Sempre, fala na parte final da importância da paisagem, de olhar a paisagem. Tal como se calhar o Agostinho da Silva, quando falava no Império do Espírito Santo, aquele homem que tinha os pés na terra, os olhos no céu, mas ali naquele patamar da paisagem era onde se realizava, digamos, o reino do Espírito Santo. Bem, eu trouxe, e com isto termino, haveria tanto para dizer, de facto, é um homem que me ensinou daquilo que resta saber. É isso que eu procurei fazer na minha vida, e é isso que eu procurei também estar aqui a fazer. É um homem que nos ensinou que a nossa pátria, e a pátria entendendo aqui como pátria uma entidade espiritual que se manifesta com características próprias e distintas, não quer dizer superiores às outras, quer dizer apenas próprias e distintas, que se manifesta numa história, que se manifesta numa estética, que se manifesta numa justiça, que se manifesta portanto, num modo de entender o homem, num modo de entender a relação com o cosmos, num modo de entender Deus.
É importante aí, por exemplo, a teoria do amor do António Telmo, está expressa em muitas dos seus livros e, de facto, é transfiguradora para quem a procura perceber e procura pôr em prática e procura viver em coerência com ela. É um homem que valorizava a pátria neste sentido. Era, neste sentido, um português e um patriota. É um homem que pensava o que era isto de ser português. E pensou em duas formas, quer nos Lusíadas, quer no Mosteiro dos Jerónimos. Era como os Lusíadas, escrito em pedra, como ele dizia. Pensou na gramática, e na gramática esotérica de que ele falava. A ambição dele de escrever com sílabas de luz. Isto é muito bonito de dizer, mas é de uma grande profundidade, não é apenas poesia, é muito mais do que isso. Este é um homem com uma obra multifacetada, de facto, que nós não conseguimos muitas vezes encontrar um fio condutor e temos que andar à procura de vários fios para encontrar um caminho. E é o homem, e com isto eu termino, que nos deixou um poema, se querem que diga, não sei de onde é que o tirei, mas não é meu, é do António Telmo. É um poema muito belo. Eu penso que foi um poema que foi editado num livro que foi produzido e composto por alguns amigos já muito perto agora da morte de António Telmo, de Portugal de António Telmo. Eu penso que está lá este poema, que passo a ler e com isto termino. Mais uma vez, a questão da importância da luz no pensamento de António Telmo, da pátria portuguesa de António Telmo, mas aqui em particular, ele dizia o seguinte: Senhor Deus da luz, seja concedido que num ponto concentre o sol difuso, neste meu ser inquieto e dividido, onde, se olho, é só treva e caos confuso. Toda essa luz esparça o mago fuso do pensamento a busca, em si perdido, e o fio de ouro, ao acaso recolhido, quebra-se contra o ser opaco e ocluso. Concentre-se a luz num ponto, dá-me a lente com que punha em criança a arder a palha e fazia um incêndio grande e ardente. Dá-me o poder da fé, puro e sem falha, de uma fé que se move e pensa e sente e ouve dizer baixinho: Deus nos vai. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Elísio. Eu tenho uma notícia triste a comunicar-vos. Ao contrário do que a Resoleta tinha dito no início, não vai haver um momento extra. Isto por uma razão, porque esse momento extra era uma celebração surpresa que a Resoleta tinha preparado ao Paulo Brandão. Só que o Paulo Brandão teve que sair antes do tempo, porque é músico, maestro e tinha um ensaio. Como o mal nunca venceu, para além do Paulo Brandão, e com o Paulo Brandão foi o bolo de aniversário. Queria também fazer um agradecimento muito especial. O Elísio falou, evocou há tempos, podemos situar na segunda metade dos anos 80, tempos em que também pontificava um grande senhor, um grande amigo, António Telmo, um grande mestre. O Elísio conheceu, eu não tive essa felicidade, chamado António Quadros. E numa das cartas de António Quadros para António Telmo, que eu, o Rui Louco, a Mafalda Ferro e o João Ferreira reunimos há coisa de um mês, ou publicámos há coisa de um mês em livro, o António Quadros refere-se à Margarida Cepeda como uma das figuras da nova geração que muito lia, muito estudava e muito comentava com exaltação a obra de António Telmo. E nós, o projeto António Telmo Vida e Obra, e em particular o grupo de pessoas que organiza esse ciclo, tem para com Margarida Cepeda uma dívida de gratidão, porque ela acedeu generosamente que utilizássemos a imagem de um quadro seu como imagem deste primeiro ciclo das artes da Misteriosofia. E, portanto, queria aqui deixar esta nota de agradecimento. E já que falei em cartas, o Elísio há pouco falou no Redondo, na Escola Preparatória do Redondo, e por efeito estivemos lá em novembro de 2014 para apresentar um outro livro onde também reunimos cartas, as cartas de Agostinho da Silva para António Telmo. É uma das vertentes do nosso trabalho nos polos de António Telmo, é de publicar correspondência. E já foi possível repor, ou pôr ao dispor dos leitores
as cartas de Agostinho Silva para António Telmo. Não sabemos, obviamente, onde estarão as cartas de António Telmo para Agostinho Silva. Admitimos que grande parte se tenha perdido no Brasil, obviamente. E também, e aí tivemos a felicidade de poder restabelecer o diálogo, as cartas de António Telmo e António Quadros. Num futuro próximo, entre os nossos projetos, estão a publicação das cartas trocadas entre António Telmo e Álvaro Ribeiro. Aliás, as cartas de Álvaro Ribeiro para António Telmo já estão publicadas nos cadernos Filosofista Vagante, um número que está aqui à vossa disposição. As cartas de António Telmo para Álvaro Ribeiro já estão transcritas e vamos ver se este ano ainda é possível. E há depois também o projeto de publicar a correspondência trocada entre António Telmo e Lila Pereira da Costa, que é um projeto que está na órbita do Rui Lobo, que está ali e que chegou há pouco, mas ainda estamos a tentar obter as cartas de António Telmo. Posto isto, vou novamente dar a voz e a palavra ao Hugo Silva. Não sei se ainda teremos Pascoais, teremos Fernando Pessoa, enfim, é uma surpresa. O que é certo é que o Pascoais que ele nos cantou foi profético. Obrigado. Eu há bocadinho não comecei logo a cantar, mas eu queria agradecer também à Risoleta por este convite que muito me tocou. E de facto há muitas coincidências engraçadas. Eu só tenho um livro do António Telmo, que é A Aventura Maçónica. E foi o único livro do António Telmo que eu li. Mas é um livro que é precioso para mim, porque me foi dado por uma mestra e com a qual realizei, lá está, talvez a viagem de amor mais bonita que vivi na minha vida. E achei coincidente, ou não, pronto. Não vos trago o Teixeira de Pascoais agora, trago-vos antes um poema trago-vos um poema do José Augusto Mourão, que também foi também, não sei se eles se conheceram, se chegaram a conhecer ou não, mas entronca bem também naquilo que o Elísio falou sobre o sol e sobre a luz. Então, vamos a isto. É uma antífona. Vem, réstia de sol, esclarece os desvairos da noite e o fogo que corre sem freio. Vem, defensor do pobre, vem, sinal rumoroso da voz que move o mundo. Vem, memória de água, vem, barqueiro do nosso olhar, entre a luz e o seu véu, vem, testemunha da dor e da angústia sem nome. Vem, força da vida, vem, clamor da noite cega, vem, clamor, clamor dos homens, vem, jardim dos olhos.
Bom, antes de passar a palavra à Maria Azanha, queria mais uma vez agradecer a todos os que tornaram possível este ciclo, a todos os que o vão tornar possível, a todos os que o ajudaram, e foram muitos nesta primeira ação a divulgar. Aqui uma palavra especial para a Estela Guedes, que incansavelmente, através do Triplo tem divulgado as nossas atividades, portanto, projeto António Telmo Vida e Obra, ela que também integra o projeto e que penso poderá anunciar que estará aqui na primeira sessão do segundo ciclo. Obrigado, Estela. Penso que a Maria Azanha já está a postos. Vou-lhe passar a palavra e as palavras. Este livro que eu trago foi lançado na altura, se bem se recordam algumas pessoas, do José Manuel Capelo, na loja Rosa Cruz de Lisboa. E tive a oportunidade de ele, com a sua energia e assinatura e dedicatória, me autografar este livro. É um livro muito interessante. Eu gostava apenas de... Tenho aqui marcado, antes de ler um ou dois poemas, de vos ler como quem conta histórias, aqui há algumas palavras do António Telmo. Era primavera e os canteiros do seu quintal enchiam-se de flores. Entre os malmequeres, as margaridas, os miosótis e o sol, observava uma íntima harmonia que o deslumbrava. As plantas cresciam, buscando o sol, atraídas pelo maravilhoso fulgor, e nasciam-lhe pétalas que irradiavam de um ponto central, formando um círculo perfeito. O olho é também o filho analógico do sol. Podia interpretar aquelas palavras de Cristo como se estivessem referidas ao olho físico, mas a última frase dava-o como a cristalização da luz metafísica do nosso sol interior. E então compreendia o que tinha lido em Plutino, que o grande obstáculo à perfeita visão e à perfeita audição são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Mais adiante, estava agora sozinho. Não pôs os óculos. Sentia que não podia parar e muito menos andar para trás. Estava condenado a seguir pela senda que lhe tinham traçado. Mas era uma suave, uma maravilhosa condenação. Leu de novo o livro de Huxley e deteve-se especialmente no estudo das prescrições para os exercícios com o sol. A analogia do olho com o sol não devia ser só pensada, mas experienciada. O quintal pareceu-lhe pequeno e incómodo para o exercício da analogia. A laranjeira, o limoeiro, a laia e os altos muros tornavam-no demasiado sombrio. Procurou o campo, os vastos horizontes e o céu azul e a sensação que podemos pôr neles de infinito. Se alguém o visse oscilar a cabeça para a esquerda, para a direita e a olhar para cima, não o importunaria, pois iria julgar que era um desses idiotas que vêm fazer ginástica para o campo. Huxley recomenda que se exponham os olhos abertos ao sol, um de cada vez, tapando o outro com a palma da mão, sempre oscilando a cabeça de um lado para o outro, sem pestanejar. Contudo, escreve ele, aqueles que desejarem expor os dois olhos ao sol ao mesmo tempo devem fazê-lo com moderação, sem terem que recear qualquer mal. Este excerto de conto chama-se, digo-vos já, creio que é o modo de ver claro, ou a arte de olhar. É a arte de olhar. É assim que se chama este conto, a arte de olhar.
Isto foi apenas um preâmbulo, uma história contada num conto de António Telmo, para agora vos ler. Curiosamente, um dos poemas que eu ia ler foi aquele que acabou mesmo de ler agora mesmo, Ao Senhor dos Mundos, que acho um poema magnífico. Vou agora ler-vos um poema dedicado a José Marino. Neto de sereia, nos mares da Galiza, mas também filho do homem. Sesimbra, terra do mar, saúde ao filósofo nos seus 10 vezes 7 anos. 10 vezes a escada da sabedoria, desatando e atando, 10 vezes os 7 nós que enlaçam o corpo da sereia ao corpo do homem. Leibniz. Se olho o mundo segundo a regra e o rito e me lembro de mim, vendo-me a olhá-lo, e no eu olhá-lo ele subsisto escrito. Negarei que sou cristão perante o galo que anuncia o renascer do meu corpo aflito. Tu e o teu templo hás de levantá-lo sobre o instante roubado ao infinito. A pedra é um espírito instantâneo em que o ato interno com o externo é simultâneo. Nela pousei a cabeça estonteada. Aqui é a terrível casa de Deus. Mas entre a terra e os infinitos céus descem e sobem anjos uma escada. Para finalizar, fumo e o cigarro é para me esquecer de que só sou um que fuma. A ideia a que me agarro é o fumo a ser. Não é coisa nenhuma. Bom, ainda antes de voltar a dar a voz e a palavra ao Hugo, só 2 ou 3 notas, e pegando em deixas de Maria Azenha, os contos que o António Telmo mais tarde publicou com o título de Contos Secretos vão ser reeditados este ano, no primeiro semestre, nas obras completas. Será o 5º volume e terá também inédita uma peça de teatro de António Telmo que reflete a sua experiência de professor, a Golga. Queria também só, muito rapidamente, convidar-vos a estarem no dia 19 de março em Sesimbra, no início das tardes télmicas. Nós, todos os anos, desde 2014 em diante, temos também um ciclo anual em Sesimbra e nessa sessão vão ser apresentados 2 livros, as cartas de António Quadros e António Telmo, e também uma obra sobre António Ferro. Será uma sessão particularmente dedicada à família Quadros Ferro. No próximo dia 13 de fevereiro, ainda antes da nossa próxima sessão aqui, vamos, na Biblioteca Municipal José Saramago, no Feijó, celebrar o aniversário de Agostinho da Silva, com a Risoleta Pinto Pedro, o Miguel Real e o António Cândido Franco, e aí garanto-vos que vai haver bolo de aniversário. Vai ser o final de um ciclo que estamos a dedicar a Agostinho da Silva na Biblioteca Municipal José Saramago, no Feijó. Aliás, criámos, no âmbito do projeto António Telmo Videoobra, em parceria com a instituição de Sesimbra, o Gabinete de Estudos Agostinho da Silva, que ao longo deste ano vai promover diversas atividades, mas, enfim, mais tarde anunciaremos, algumas já foram anunciadas. E agora, É só um pequeno apontamento, pequeníssimo apontamento, que poderia ter sido cantado ou dito antes, que poderia ser também uma mensagem para o António Telmo, através de todas as esferas, mas também para nós. É um pequenino poema de Maria Gabriela Lansol, que se chama Onde Vais Durante a Poesia, está nesse livro.
E começa o poema dizendo: embalava-me essa mestra da escrita, dizendo-me como era simples. Pega nos fios que vês no mar, pega em todas as vozes de animais que ouvires, segue o fulgor que traça círculos velozes na praia e escreve. Bom, então, muito obrigado a todos. Foi magnífico ter-vos connosco. Marcamos encontro aqui novamente no próximo mês de fevereiro. O dia é a terceira quinta-feira. É sempre a terceira quinta-feira, com exceção do mês de julho. 16, não é? Próximo dia 16. Boa noite. Muito obrigado a todos.